Eita, que o forró aí tá comendo solto. Vamos lá. Bruno tá aí na festa. Tô já aí. Então, frequência vai ser o inverso do período, né? A gente já tem o nosso período aqui, ó. 2 π radiano, embaixo 39 π radiano. Elimina os π radiano, fica somente o segundo. Se a gente pegar o inverso desse cara aqui, a gente vai chegar na nossa frequência. Essa foi a frequência. Então, a gente já tem a frequência do 1. Temos o período do 1 e temos a frequência do 1. Rotação, 60 vezes a frequência. Já temos a nossa rotação. Velocidade angular. Na hora da velocidade angular, a gente vai olhar para essa equação aqui, ó. Essa equação aqui, deixa eu riscar ela. Vai depender muito do que a gente quer na nossa equação. Mas a gente vai poder pegar qualquer trecho dessa equação e isolar. Então, eu tenho aqui D2, por exemplo, sobre D1, W1 sobre W2. A gente pode fazer uma regra de 3 aí, tá? Uma regrinha matemática aí. Desde que a gente respeite essa equação, dá para resolver qualquer uma das equações desse jeito, tá? Foi o que ele fez aqui embaixo. Aqui, ó. D2, D1, W2, W1. W1 foi dado, né? A gente calculou logo aqui no começo, né? D1 é o primeiro diâmetro, D2 é o segundo diâmetro, ele disse que era 100, 180. Aplicando essa relação aqui, ó, diâmetro de 100 milímetros, então aqui em cima é milímetro. Aqui é milímetro, e aqui também é milímetro. Esses dois aqui, ó, vai embora. Milímetro com milímetro, tchau. Só vai sobrar 39 π radiano, tá? Que é a nossa velocidade angular. Na verdade, π radiano por segundo. Ele suprimiu aí a parte do segundo. É basicamente repetir isso, né? Frequência, já que a gente tem a velocidade angular, a gente acha a frequência 2. Da frequência 2, já que a gente acha o período 2. Rotação, relação direta, né? Rotação, a gente também pode usar aquela equação. Rotação 2, já que a gente tem a rotação do 1, que foi dado aqui do lado. É só ir resolvendo essas equações. É bem simples. E a relação de transmissão, né? A gente pode usar basicamente o diâmetro, que é o mais simples de todos, né? Mas se você fizer com qualquer um, vai dar a mesma relação. Se pegar período com período, vai dar a mesma coisa. Se pegar frequência com frequência, vai dar esse 1,8. O que esse 1,8 quer dizer para a gente? Que ele tem uma relação de 1,8. Para cada uma volta que um der, o outro vai dar 1,8 de volta, né? Ele vai andar 1,8 daquele tamanho, daquela quantidade. Transmissão automotiva, parte de transmissão. Basicamente, a mesma relação de polia, só que aqui a gente vai aumentar o número de elementos que vão estar conectados à nossa correia, né? A gente tem aqui o motor, na verdade é o volante do motor. Aqui a gente tem o alternador e a bomba d'água. Todos conectados por esta correia. E veja que a relação de transmissão é a mesma. Vai ser respeitado aqui.
baseado aqui, por exemplo, nos diâmetros, tá? Aí como é que fica aqui a nossa relação de transmissão? A gente vai ter uma relação de transmissão entre o motor e a bomba d'água, entre o motor e o alternador, entre o alternador e a bomba d'água. Então, a relação de transmissão ela pode ser daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Dependendo de como a gente venha colocar essa relação de transmissão, a gente tem aqui até 3 equações, tá? 3 relações de transmissão. Todos respeitando essa equaçãozinha aqui. Aqui tem um exercíciozinho, vou deixar para vocês fazerem. Esse aqui eu vou pular, vou deixar para vocês. Na parte de relação, né? Transmissão por engrenagem. Até agora a gente viu polias, né? Polias e correias. Se a gente olhar bem, a gente tem aquela polia, o carro, ele tem aquela poli V, né? Tem aquela polia dentada, tem a polia poli V, ela tem vários Vs. Pelo menos 3 Vs ela tem ali dentro, né? E aí ela fica com essa característica assim de ser um dentão. Se encaixa ali naquelas roldanas, né? Aí a gente tem aqui a coroa e o pinhão, relação de quem é o maior ou menor engrenagem. Os diâmetros têm que ser encaixados, tem que ter uma relação direta. E existe uma relação aqui entre essas engrenagens que é o que vai dizer se elas vão casar ou não, que é o que a gente chama de módulo, né? O módulo é o que vai dizer se uma engrenagem vai ou não casar com outra. Às vezes você tem uma engrenagem com 30 dentes e você tem uma engrenagem com 8 dentes. Se o módulo não for respeitado, não vai encaixar, não vai casar. Aí você vê lá uma engrenagem com 8 dentes, ela é pequenininha, né? Os dentes vão ter que ter todos o mesmo tipo de espaçamento, e uma com 36 dentes, por exemplo, vai ser um diâmetro enorme, para que a gente possa respeitar os espaçamentos. E as relações matemáticas também se respeitam aqui, né? Frequência, tudo mantém-se do mesmo jeito. Aqui a gente tem uma outra relação aqui, que é esse diâmetrozinho aqui, ó. Esse diâmetrozinho a gente chama de diâmetro primitivo, que é o diâmetro que realmente vai entrar em contato. Acho que eu não consigo riscar aquilo, mas eu vou botar assim. Esse cara aqui, ó, a gente observa que é o mesmo que está aqui, ó. É o ponto onde a gente vai ter contato. Geralmente o contato de uma engrenagem com a outra é feito nessa mediação aqui, ó. Nesse pontinho é onde vai haver contato direto das partes, né? Nem é mais para cima, nem é mais para baixo. É nesse meio dente. Então, esse meio dente a gente vai chamar de diâmetro primitivo. Então, o nosso diâmetro primitivo, o módulo da nossa engrenagem e o número de dentes vão nos dar essa equação aqui, tá? Que o módulo vezes o número de dentes vai dar o nosso diâmetro primitivo. Então, se eu tiver uma engrenagem com módulo 2 e tiver 10 dentes, como é que fica essa conta? Diâmetro, módulo 2, com 10 dentes. Nós temos o quê? Um diâmetro de 20, né? A outra engrenagem, qual é o diâmetro dela? O módulo tem que ser o mesmo. Número de dentes, digamos que 30. Então, a gente tem que ter 60. Ou seja, o diâmetro tem que ser
3 vezes maior para que a gente possa suportar esses dentes do mesmo tamanho. E essas aqui a gente acaba apoiando aquela mesma relação que a gente viu lá em cima de diâmetro, a gente também pode trazer para cá, que vai ser o módulo, aí a gente elimina aqui a parte do módulo, e a gente vai ter só uma relação direta, por exemplo, em relação ao número de dentes. Então, a relação de transmissão, ela vai ter uma relação direta com o número de dentes. Então, você vai ter, no lugar de a gente trabalhar com uma engrenagem que tem um diâmetro específico, a gente vai olhar para um e dizer assim, olha, todas essas engrenagens têm módulo 2. É um exemplo. Você, já sabendo disso, elimina a parte do módulo, não pensa mais no módulo. Deixa eu apagar isso aqui. Não pensa mais no módulo e vai pensar agora somente no número de dentes. Aqui, ó, observação. Para que haja engrenamento, que elas têm que casar, engrenamento, entre duas engrenagens, é condição indispensável que os módulos sejam iguais. Olha aqui, ó. Se os módulos forem iguais, a gente consegue eliminar ele da equação. Não é à toa. Tá? Lógico que se a gente tem os módulos iguais, se a gente respeita essa questão do módulo, as engrenagens elas vão ter um engrenamento, elas vão casar, elas vão se encostar de forma bem perfeita. Isso respeita aqui a nossa relação de transmissão, né? Como ele está dizendo aqui, ó, a relação de transmissão é um adimensional. Alguém uma vez me perguntou, professor, o que é esse negócio de adimensional? Diâmetro. Vou botar bem aqui. I é igual. 600 milímetros. 300 milímetros. Isso aqui vai dar quanto? Os zeros aqui vão embora, né? Vou botar aqui de novo. Aqui vai embora. Isso aqui vai embora. 6 por 3 dá 2. 2. Professor, 2 o quê? Milímetro vai embora com milímetro. 2 o quê? 2. Apenas 2. É uma relação, apenas. Uma relação adimensional, que não possui dimensão. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com simulação em escala, vocês já devem ter visto, ou já ouviram falar, ou já viram em algum filme, ou até mesmo em algum, sei lá, alguma pesquisa que vocês tenham visto aí, alguém falando sobre túnel de vento. Alguém aí nunca ouviu falar de túnel de vento, ou não sabe o que é um túnel de vento? Alguém, por acaso, não sabe o que é um túnel de vento? Por favor, respondam. Sabe, Marcelo? Não, professor. Túnel de vento. Vou mostrar para vocês aqui. Na UFC tem um. Ele é assim, ó, pequenininho. É um túnel. A gente tem um motor de um lado. Aí ele vai... Tem uma hélice, uma espécie de motor. Professor, Oi. eu conheço isso aí como exaustor. Não é um exaustor. É um exaustor. Mas Porque você direciona o fluxo de ar para um determinado local. isso. Só que não é esse o intuito. O intuito é... Isso aqui que você está dizendo é um exaustor. Tá? Essa estrutura aqui, o exaustor ele vai pegar o ar que está num local e jogar para o outro. Só que o túnel de vento ele vai colocar um objeto lá dentro, como está aqui, ó,
Nós vamos colocar um objeto lá dentro. Para analisar a aerodinâmica, é isso? Isso, para analisar o fluxo do ar. Então, a gente vai pegar um exaustor, aí ele já não vai ganhar o nome de exaustor, porque a gente não está com o objetivo de jogar o ar de um local para o outro. A gente está com o objetivo de estudar como que o ar bate no objeto e passa para frente. Aí o nome muda. A estrutura até que é a mesma, bem parecido, mas o nome muda. Mas onde eu quero chegar é, olha para esse carinha aqui, ó. Olha o tamanho dessa moça e olha o tamanho desse carinha. Deixa eu ver se eu acho um... Eu acho que ela foi a melhor imagem foi ela mesma. Essa daqui, ó. A melhor imagem foi ela mesma. Olha o tamanho desse carro em relação a essa pessoa. Esse carro, ele está reduzido em escala. Ele foi reduzido em escala. Qual é a relação de escala? Igual a relação de transmissão. No caso aqui, as peças elas foram reduzidas proporcionalmente. Então, o que acontece num grande vai acontecer num pequeno. O que acontece no pequeno vai acontecer num grande. Quando eu estava na faculdade, tem uma parte que a gente tem que aprender a fazer cálculo e simular matematicamente. A ideia era simular um grande navio petroleiro. Aí, para você simular um grande navio petroleiro, obviamente, você não vai arranjar petróleo, muito menos um navio petroleiro. Mas você vai pegar um modelo, vai pegar todas as dimensões daquele cara, vai dividir aquela, vai escalar para você transformar ele num negocinho aí desse tamanho, mas que ele tenha que as dimensões elas têm que ser proporcionais, para que o que acontecer com o modelo tem que acontecer com a vida real. E aí a gente só aplica a escala. Digamos que eu posso colocar, pega um barquinho e fiz um barquinho em escala de redução, ficou bem pequenininho. Coloquei 5 quilos de peso ali e a proporção é de 100 vezes. Coloquei 5 quilos, ele afundou. Ou seja, 100 vezes, quando eu colocar 5 quilos, né? 500 quilos. Quando eu colocar 500 quilos num barco maior, 10 vezes maior, o barco corre o risco de afundar. E isso é a relação de escala. Tá? Essa relação aqui, o módulo, essa relação de módulo, ela tem que ser é imprescindível que ele seja igual. Temos redutores de velocidade, temos ampliadores, né? Sistemas de transmissão que ampliam ou reduzem a velocidade. É aquela figura lá de cima, né? Em que colocava motor e movido e motor com transmissões diferentes, né? A ideia aqui de reduzir a velocidade, a gente pode entender isso aqui como aquelas catracas da bicicleta, né? Dependendo de qual catraca você vai encaixar, uma pedalada representa um determinado deslocamento. Então, se você usar aquela catracazinha menor, você dá lá 10 pedaladas e não sai do lugar. Quando você está naquela outra catraca um pouco maior, se você der meia pedalada, você já está ganhando a faixa de campeão. Então, você tem aí o redutor e o ampliador. A parte de torção. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu falo demais e eu tenho medo de jogar toda a matéria de uma vez só. Não, a gente ainda tem um bocado de coisa. Eu vou falar hoje só sobre torção, tá? Eu falei sobre os conceitos básicos e aí agora a gente vai falar sobre essa parte aqui de torção. Torque, potência. Essa parte de transmissão aqui, depois eu vou preparar umas listinhas de exercício para vocês, tá bom? Tá. Listinha de exercício aqui, só para a gente poder
praticar isso aqui. Tem aqui, ó, tem exercício, tá? Que vocês façam, por favor, e eu vou colocar mais exercício para vocês. A parte de torção, torque, momento torsor ou torque. O que é torque? Alguém sabe me dizer? Aí, pessoal, alguém sabe me dizer o que é torque? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ô, professor. Bruno disse eu não sei. Torque é o peso sobre o movimento, é? Torque é o quê? É um peso em movimento. Não. Quase. Torque. Uma coisa engraçada. Certa vez, me chamaram para dar aula para enfermagem. Aí vocês vão dizer, professor, e o senhor aceitou? Ah, claro. Mas como é que o pessoal fala? Mas é tudo, mas vai. Mas tem isso, não, vai. Quando perguntaram se eu poderia dar biofísica, eu pensei, eu nunca tinha estudado biofísica na vida. Para falar a verdade, eu nem sabia o que era biofísica. Mas, quando eu fui pegar o livro e ver o que era biofísica, eu descobri uma coisa muito interessante. Biofísica é física. Física normal, a mesma física que a gente estuda aqui. Os professores dão física para vocês lá. Força, deslocamento, massa, aceleração, velocidade. É a mesma física. Porém, contudo, no entanto, aplicada a sistemas biológicos. Por isso que foi aplicado a um curso de enfermagem. Quando a gente ia estudar a questão de levantamento de carga, quanto peso, a forma correta de uma pessoa levantar um peso, por exemplo, se você pegar, você tem um peso aqui à sua frente, se você esticar o braço bem esticado e tentar levantar 1 quilo, parece que aquele 1 quilo é muito pouco, vamos para 10 quilos. Se você tentar pegar 10 quilos com os braços bem esticados, você vai sentir uma força te jogando para frente. Isso é torque. Torque é força, tem uma força aqui, uma massa, como o Marcelo falou, uma massa jogando para baixo, a gravidade, né? Então temos uma força, a força gravitacional. Aquela força gravitacional vezes aquela massa vai me dar uma força, né, para baixo. E aquela força ela pode ser tão grande que, dependendo do deslocamento em relação ao meu eixo, assim, ó, em relação ao meu centro de massa, ele pode deslocar o meu centro de massa, fazendo com que eu seja jogado para frente. Então, torque é força vezes distância. Aquele cientista, eu acho que era Arquimedes, ele falou o seguinte. Professor, Oi. às vezes lá na empresa, lá o pessoal fala muito assim dá tantos torque de aperto. É a mesma coisa. Você tem o torquímetro, né? É baseado na mesma função que o senhor está falando aí? Isso, na mesma coisa. Só que o instrumento, o torquímetro, que ele vai aplicar torque, ele já é algo calibrado, né? Ele não é algo que a gente vai... Já, quando ele chega no determinado... Você vai ele dar... pipa ou dá um estalo? Isso. Quando ele dá o estalo. Quando você vai, por exemplo, colocar a vela do carro, se você olhar os manuais, o manual de todo carro tem o seu manual. O manual, principalmente o manual do mecânico. Aí tem lá, vela do Prisma. Eu estou lembrando só do meu carro. Do Fox, pronto, para não falar do meu carro. A vela do Fox. Você tem que colocar a vela do Fox, rosquear e aplicar um torque de... Eu vou chutar, tá?
5 newtons. Aí você vai lá no torquímetro, gira ele até os 5 newtons, vem com ele. O torquímetro ele não é uma coisinha pequena, é um braço grande, né? Justamente para você ter área, ter distância, porque é força vezes distância. Aí você vem aqui, ó, puxando. Aí ele vai lá, 4 newton, 1 newton, 2 newton, 3 newton, 4 newton. 5 newtons ele tem que parar. Na hora que ele dá 5 newtons, ele dá um estalo. O estalo é a catraca dele não permitindo que você continue. E aí você sabe que você tem que parar. Se você apertar mais do que isso, você corre o risco de espanar a rosca que vai estar formada ali. O borracheiro foi trocar o pneu do meu carro, que furou, e ele tem um torque muito grande, ele botou muita força na rosquinha lá daquele parafuso que bota na roda. Ele espanar é amassar. Ele cisalhou 2 parafusos. O outro teve que quase que arrancar os parafusos à força e mandou eu ter que comprar 2. A sorte é que ele não destruiu os parafusos. Foi só aquela rosquinha que encaixa. Perigoso. Tem que ter muito cuidado. Por isso que é bom o uso do torquímetro. Eu acho que... Porque, na verdade, professor, a rosca de dentro do carro, ele não espana. O que espana mais é o parafuso, porque o parafuso ele é um aço que ele se desfragmenta. Já o de dentro ele é um aço mais, digamos assim, mais puro. Ele não desfragmenta dentro, é mais um parafuso que se desfragmenta. Isso. O meu foi o parafuso aqui. Não foi o parafuso, foi a porca. Pelo que parece, foi a porca, não foi o parafuso. Graças a Deus, então o prejuízo era maior. Porque para trocar, tinha que desmontar a roda toda, a roda que eu digo, o tambor, né? Tinha que desmontar todo o tambor e tinha que dar um trabalho medonho. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Não lembro agora se foi Arquimedes, mas o Arquimedes, eu acho que foi o Arquimedes, tá? Não lembro agora assim de cabeça. Mas ele disse o seguinte: dá-me um ponto de apoio. Olha a frase. Dá-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Deixa eu ver se eu acho essa frase. O que essa frase está dizendo para mim? Ó? Se eu tiver um ponto de apoio, tá vendo aqui? Ó, eu tenho uma pedra bem grande. Tem uma pedra aqui, ó, bem grande. E tem uma pedrinha bem menor fincada no chão. E eu tenho esse pau aqui, ó. Não importa o tamanho dessa pedra. Se você me der um ponto de apoio e esse pau aqui tiver o tamanho certo, eu consigo mover essa pedra. E suportar o determinado peso, aí você move ela, né, professor? Sim. Tá? Basta você ter um ponto de apoio. Se você tiver um ponto de apoio, você consegue deslocar qualquer coisa. Basicamente, o que ele quis dizer é força, torque é força vezes distância. Se eu tenho uma pedra de 100 quilos, ou eu aumento a distância, ou eu aumento a minha força. Se eu tiver uma pedra de 1000 quilos, ou eu aumento a distância, ou eu aumento a força. Porque eu vou precisar de uma ação para eu ter uma reação. O velho princípio da ação-reação. Exemplozinho aqui, ó. Aqui é o exemplo da roda do carro, né? Sem querer, eu acabei falando nela. Você vai colocar lá a chave e vai girar. Vocês já notaram que o borracheiro, ele coloca aquela chave, dá uma pancadinha aqui e ele faz uma força mais ou menos assim, ó. Ele tá desse lado aqui, ele tá empurrando, e desse outro lado aqui, ó, esse aqui ele vai empurrar para baixo, esse aqui ele vai empurrar para cima, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Quando ele faz esse movimento, ele está aplicando torque, porque existe uma distância entre o centro e existe uma força sendo jogada para um lado e para o outro. Obviamente, essas duas forças elas estão se somando, porque o torque ele pode ser somado. Ah, professor, eu lembro lá na física que estava escrito assim, ó. Deixa eu ver aqui a setinha.
Estava escrito assim, ó, eu tenho aqui um vetor apontando para cima e eu tenho aqui um vetor apontando para baixo. Já que eles têm o mesmo tamanho, eles se cancelam. É verdade. Se eles estivessem no mesmo eixo, aí eles iriam se cancelar. Eles não estão no mesmo eixo. Olha, esse cara está aqui e esse cara está bem aqui. Está um longe do outro. O centro de verdade é esse. Então, a gente tem aqui uma distância e uma força. Uma distância e uma força. Aí a gente pode somar essas forças. Porque o somatório dessas forças vai aplicar um movimento circular. Ah, professor, como que eu posso, por exemplo, zerar esse movimento? Se eu aplicar uma força para cá, para cima, e eu aplicar aqui uma força para cima, eu zero o movimento. Não tem torque. Na verdade, tem torque, mas eu não vou ter deslocamento, né? É como se eu pegasse a chave e estivesse tentando puxar ela, né? Colocava lá ela na roda e no lugar de eu tentar fazer ela girar, eu só iria tentar puxar ela. Ele não iria ter um movimento circular. Então, basicamente, é isso aqui. Aqui é a história da roda, né? Determinar o torque se eu estiver aplicando uma força de 120 newtons e a distância é de 200 milímetros. Então, a gente tem aqui, ó, 2 vezes, né? Porque eu estou aplicando a força de um lado, estou aplicando a força do outro. Então, eu tenho 2 vezes a força vezes a distância. Torque é força vezes distância. Então, 2 vezes a força ele está dizendo que é 120, a distância ele está dizendo que é 200, aí vai dar 4.000, vai dar 48.000 newtons por milímetro. E para a gente melhorar essa relação, a gente pode pegar esse milímetro, esse 48.000, aí é uma parte que eu acho que vocês deveriam ter estudado lá na física, mas se não estudaram, não tem problema não, que a gente estuda aqui. Do lado de cá eu tenho o quê? Ó? Eu tenho 48.000, certo? Assim. E do lado de cá eu tenho milímetro. O que é milímetro? 10 a menos 3. Então é 10 elevado... Vou botar assim. 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa de eu escrever 0,001. Tá? 10 a menos 3. Esse cara aqui pode cancelar. Esse 3 aqui pode cancelar esse cara aqui. Quem é esse cara aqui? Ó? Ele é 48 vezes 10 elevado à terceira. O outro lado, o milímetro, é 10 a menos 3. Aí esse cara aqui é 10 elevado a menos 3. 10 a terceira, 10 a menos 3, cancela eles. O nosso milímetro era o 10 a menos 3, eu eliminei ele. O que sobrou para nós na unidade foi o metro. E aí eu fiquei com 48 newton por metro. Geralmente, quando a gente está falando em torque, é newton por metro, quilograma força, por polegada, é alguma coisa nesse sentido. É sempre a relação direta, força, distância. Torque nas transmissões. Para transmissões mecânicas, o torque é definido por meio do produto entre a força tangencial e o raio da peça. Então, a gente volta para aquele nosso primeiro conceito, né? A gente tem aqui velocidade, força tangencial, aí volta aquela questão que a gente tinha comentado logo no começo. Se você tem um carro desenvolvendo uma velocidade e ele entra numa curva, ele tende a sair pela tangente. Ele tende a não ficar na curva. Por isso que as pistas, elas ficam... Você entra numa pista de alta velocidade, em alta velocidade, por exemplo,
É por isso que em alguns lugares tem assim, você está numa pista a 80 por hora, ele manda tu baixar para 40. Tenta manter 80 por hora numa curva para tu ver se tu não passa reto. O pneu canta e tu passa reto. Não tem como. E você ainda pode perceber que a pista ela é torta. Eu já, sem ter esse conhecimento físico, eu já vi colegas dizerem assim, pô, esse engenheiro que construiu essa estrada devia estar muito chapado, porque a pista é torta. O cara não fez a pista torta, ele fez aquela pista torta justamente para diminuir essa força, essa tendência de sair pela tangente. A tendência, nesse caso, é do carro se manter dentro da curva, só que inclinado. A gente vê muito isso também naquelas corridas de moto, que o cara só falta deitar no chão. Você vê aqueles motoqueiros lá com aquelas motos lá de 1000 cilindrada, aí o cara só falta encostar mesmo o corpo no chão e você nota que a pista ela é inclinada. Aquelas corridas da NASCAR, ou NASCAR, é aquele circuito oval, né? Como é que é um circuito oval? Corrida, circuito oval. Aqui, ó. Corrida, circuito oval, olha aqui, ó. Olha o formato, ó. O carro vai lá em cima. Deixa eu ver se eu consigo achar uma foto. Queria achar uma foto bacana disso aqui. Aqui. Olha só como isso aqui está inclinado. Você nota que aqui está baixo e aqui está mais alto. O carro está assim, ó. O carro está torto. Se esse negócio fosse plano, esse carro a 300 por hora passava reto. Então vamos lá, torque nas transmissões, né? A gente tem aqui uma relação direta de força vezes o raio. Poxa, é óbvio, né? O que é torque? Força, nosso elemento de força, vezes a distância. Como a gente está desenvolvendo um movimento circular, é uma força circular que está sendo aplicada, e aplicada a que distância? A uma distância R, a um raio. Está sendo aplicada uma distância do raio. Então, a gente vai ter aqui, para a transmissão, a nossa força tangencial vezes o raio. Então, o torque vai ser dado nesse sentido. O torque está sendo aplicado para lá. Aí vocês vão, não sei se aqui vai ter, mas a gente vai usar a chamada regra da mão direita. A regra da mão direita ela consiste em você fazer o seguinte: você coloca a mão nesse jeito, tá? Aí você tem aqui uma força, a outra, para onde essa força está apontando, aí você abaixa esse dedo aqui, ó. O somatório dessa força com essa força vai dar o movimento. Para onde que eu estou jogando essa força? Que tipo de movimento isso aqui vai dar? Então, se eu tenho o meu